A minha família sempre foi muito bonita. As minhas primas, meu pai, os meus tios, a minha mãe, as primas da minha mãe. Minha família, modéstia à parte, sempre foi aquelas pessoas bonitas, sabe? O meu pai, ele tem uma condição financeira muito, muito, muito boa. Antes até de eu nascer, ele conseguiu abrir uma empresa e essa empresa teve muito sucesso, muito lucro e mudou totalmente a vida da minha mãe e meu, né, da minha família. E então, todo mundo da minha família tem uma condição financeira muito boa, a gente faz eventos com todo mundo da família. Quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos de idade, as minhas primas, todas elas já tinham feito procedimentos estéticos. As minhas tias também chegaram a fazer, só que é diferente, né? As minhas tias, com 50 anos fazendo procedimento estético, tudo bem, na minha cabeça esse era o normal. Já as minhas primas, que tinham idade parecida com a minha, começaram a fazer procedimentos muito cedo. E todas as minhas primas faziam. Teve uma que colocou silicone com 16 anos de idade. Ela foi emancipada e colocou. E aí colocavam silicone, botox, preenchimento labial, faziam unhas de alongamento, cílios, essas coisas, né? E claro, óbvio, que quando eu via minhas primas fazendo, por pura influência delas, eu queria também. Então eu vivia falando pro meu pai, pai, por favor, pai, deixa eu fazer, deixa eu fazer. E minha mãe batia o pé, minha mãe falava que não, que não. Só que como as minhas primas já tinham feito e minhas primas ficavam, é um procedimento normal, tia, deixa ela fazer, tia. Todo mundo fez, tia, o que tem ela fazer? Meu pai meio que falou, se sua mãe autorizar, eu deixo, minha filha, mas é perigoso, né? Essas coisas assim não é legal, não é saudável. E eu, como que não é saudável? Minhas primas lindas, minhas primas viviam falando pra mim, nossa, agora só falta você, que não sei o quê. Ó, você tem que fazer. Ai, porque mexe aqui, faz tal coisa, não sei o quê, fio de sustentação, que não sei o quê. Gente, eu tinha 14 anos quando elas começaram a falar sobre isso. E minha prima, com idades parecidas comigo, sabe? Tipo, eu era mais nova, mas uma tinha 16, a outra tinha 17, a outra tinha 17 também, a outra tinha 19. Tipo, idades meio que próximas, assim, nosso grupinho de primas, né? E elas sempre falavam sobre sim, eram viciadas em academia, treinavam pesado. A minha prima de 19 anos, até a aplicação de hormônio, ela já estava aplicando nela para poder ficar com o corpo parecido das meninas da internet, sabe? E também, muitas queriam estudar, tipo, biomedicina para ter a sua clínica de estética, a outra queria fazer medicina para trabalhar mesmo com cirurgia plástica, né? Então, a minha família, principalmente as meninas, elas tinham esse chamado, sabe, para coisas de estética. Até porque as minhas tias, mãe delas, todas trabalhavam na área de estética, formadas mesmo, donas de clínicas famosas na cidade, que os meus tios até ajudaram elas a construir na época, que foram formados. Não, a história dos meus tios são muito bonitas, igual a história dos meus pais. Um dia eu ainda conto pra vocês. Mas bem, quando eu fiz 15 anos, eu queria muito mesmo que a minha festa de 15 anos, o meu pai e minha mãe autorizasse com que eu fizesse a minha cirurgia para eu poder, o vestido que eu queria, ele era tipo um vestido de princesa, para fazer o molde do meu peito, porque eu não tinha peito nenhum. E eu queria muito, e eu chorei bastante. Falei, pai, por favor, eu quero fazer. Meu pai, você tá doida? Jamais, com 15 anos não, com 18 eu deixo, com 15 anos é muito perigoso, não sei o quê. Por favor, pai, por favor, eu quero, eu quero, eu quero. Enchi o saco, acabei convencendo meu pai. Como meu pai bancava todos os meus luxos, eles conseguiram um médico que era amigo dessas minhas tias, que fez a cirurgia da minha prima para fazer minha cirurgia. O médico falou, olha, é muito nova, né? Assim, eu fiz 17 anos, eu já achei um absurdo, eu vou fazer uma menina de 15. E eu, não, de 15 não, de 14, porque no meu aniversário de 15 eu já quero estar com peito. Ela é muito nova e tal. Não, tudo bem, a gente vai arcar com as responsabilidades, aqui o termo de consentimento, se acontecer alguma coisa não é responsabilidade minha, ela é muito nova, a anestesia que é aplicada é perigosa, né, eu não recomendaria, o médico falou de todos os riscos, era a mesma coisa dele tá fazendo assim, blá, 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 eu não enfiou nada na minha cabeça. Eu tava com a meta de que eu queria me operar e pronto. Minha mãe e meu pai tentaram me convencer, mas posso dizer que eles nunca teve tanto poder assim sobre a minha vida, porque eu sempre fiz o que eu quis, eu sempre consegui fazer eles fazer o que eu quisesse. Pois bem, fomos fazer a cirurgia. Fomos fazer a cirurgia faltando 7 meses para o meu aniversário de 15 anos. Fomos lá e fiz a cirurgia, coloquei a minha prótese e deu tudo certo. Não deu nada errado.
Tava tudo tranquilo, tava com o meu peito, o processo realmente é doloroso, você tem que ter um cuidado, você não pode sair. Só que assim, com tanta gente me mimando e minhas primas lá me bajulando, elas iam e cuidavam de mim, dava coisa pra comer e falava do meu peito, queriam ver, queriam tirar foto, queriam estar ali perto de mim. Fui muito mimada e muito bem cuidada. Tudo deu certo, meu pós-operatório maravilhoso, fiz o retorno com o médico, tava lindo e, gente, eu fiquei apaixonada no meu peito. Fiquei apaixonada, coloquei uma quantidade legal, achava lindo nas roupas, sabe? Tipo, pelada. Ai, eu com 14 anos eu tava me achando a diva icônica. E na escola foi um babado, né? Foi um babado na escola, porque acaba que as meninas da minha idade, tinha meninas que nem tinha menstruado e eu tava colocando silicone, né? Então, assim, teve várias pessoas que ficavam falando dos riscos, que era perigoso, as meninas queriam ver, as meninas queriam saber como era, ficavam puxando assunto, ficavam pedindo pra contar como que foi cada passo a passo, como foi cada momento, desde o momento em que eu fui no médico, que eu operei, o que eu senti, que eu... Sabe? Então, tipo, eu me tornei o assunto, assim, da minha escola, né? E tá. Com o tempo, assim, pouquinho tempo depois, antes de eu entrar nos meus 15 anos, foi onde eu quis começar a colocar o preenchimento labial. E aí eu coloquei o preenchimento labial também pra minha festa, né? Então, assim, eu colocava alongamento de unha, alongamento de cílios, fiz a minha sobrancelha no fio a fio, fiz preenchimento labial, tinha silicone, tinha progressiva no cabelo. Eu, antes dos meus 15 anos, eu era toda voltada à estética, sabe? Toda, toda, toda. E aí o tempo foi passando, eu comecei a treinar, porque minhas primas sempre me incentivavam. Com 18 anos, eu comecei a aplicação de botox, fio de sustentação, e aí veio a moda da bichectomia. Ah, porque bichectomia, porque tira, porque a Flávia Pavanelli tinha tirado, porque a Flávia Pavanelli tinha feito, porque as meninas tinham feito, a GK tinha feito, todo mundo tinha feito, eu queria fazer, meu pai pegou e pagou pra mim. Eu peguei e fiz a bichectomia. Quando eu fiz a bichectomia, depois de fazer, eu comecei a sentir assim, meu rosto tinha mudado muito. Eu tinha um rostinho de menininha, de princesinha, de nenenzinha. Com 18 anos, eu amava que as pessoas falassem assim pra mim: nossa, você tem cara de 16, né? Nossa, tem cara de 15. Eu amava, porque é engraçado, quando a gente é nova, a gente ama que as pessoas falam que a gente parece pessoas mais velhas. E quando a gente vai começando a ficar mais velho, a gente começa a amar que as pessoas vê a gente com cara de mais nova. E aí, de repente, eu tava um mulherão. Tipo, a bichectomia, porque o silicone já deu esse ar, sabe? Tipo, bum, eu tinha 14, eu coloquei o silicone, bum, parecia que tinha 18. Então, com 18, quando eu fiz a bichectomia, já com procedimento labial, com tudo, eu fiquei com cara de 25 anos. E aí eu comecei a falar, tipo, nossa, agora não tem como colocar de volta, porque você tira uma gordura da bochecha, né? E eu, nossa, e agora? E agora? E aí eu comecei a fazer outros procedimentos. Aí eu fiz uma cirurgia no nariz, uma rinoplastia também. Porque eu comecei a pensar que talvez meu rosto não estava harmônico por conta do tamanho do meu nariz, por conta da rebitadinha. E minhas primas sempre falavam, vai, faz isso, faz aquilo. E eu ia fazendo, e elas também fazendo. A diferença é que elas gostavam de como elas estavam ficando, mesmo que elas nem pareciam mais elas. Já eu não. Já eu me olhava e falava assim, ai, parece que eu não sou mais eu, sabe? Aí eu fiz uma rinoplastia pra tirar o negocinho que eu tinha no nariz, pra empinar, pra mexer nele e tal. Fiz a rinoplastia. Enfim, acabou que com o tempo, quando eu fiz meus 26 anos de idade, eu passei por um problema no meu estômago chamado H. pylori, que é tipo uma bactéria que entra dentro do seu estômago e ele vai comendo a parede intestinal. E é muito problema. Você cospe sangue, você vomita, você começa a ter vários problemas de saúde. E aí eu emagreci demais. Eu tinha um corpo normal, padrão. Eu não podia treinar porque eu não podia fazer esforço, sabe? E aí eu tive que tomar muito antibiótico para poder matar essa bactéria. Eu emagreci para um caramba. Eu emagreci, eu tive que tomar vários tipos de vitamina, eu tinha que ir no médico. Ficou a coisa mais esquisita do mundo. Gente, eu emagreci tanto, 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 que o meu peito, que eu tinha colocado silicone, parece que, tipo, eu era enxuta e meu peito era uma coisa que eu não sei explicar pra vocês. Tava esquisito, tava feio, não tava legal. Porque eu acho que a gordura do meu corpo deixava o meu peito harmônico, né?
E aí eu emagreci demais, então meu peito começou a ficar uma coisa assim, esteticamente falando, horrível, parecendo que colocou 2 bolas assim pregadas no meu peito. O meu rosto, que já era magro, começou a ficar enfiado pra dentro, sabe? Eu comecei a ficar, tipo, muito chupada. E eu me olhava no espelho e parecia que eu tava esquelética. Eu tava a coisa mais horrorosa do mundo. A boca muito grande, o botox puxando meu rosto inteiro com fio de sustentação, a bichectomia puxando meu rosto inteiro pra dentro. Tipo, eu não me reconhecia mais. Foi um dos períodos em que eu me achei mais feia da face da terra. Eu tava horrorosa, eu tava ridícula. Eu me olhava no espelho e eu chorava tanto. Veio um arrependimento tão grande de tipo, por quê? Qual que é a necessidade de tudo isso, sabe? E tipo, eu tava diferente, eu não era mais eu, né? E aí, quando eu me curei dessa bactéria, foi um processo para eu engordar novamente. E aí, de pouquinho a pouquinho, assim, eu queria fazer meu corpo voltar ao normal, mas aquela estética de esquelética não saía de mim. Toda vez que eu me olhava no espelho, eu me via ainda esquelética. Não sei se é porque a bichectomia fez eu tipo, ter pavor desse negócio enfiado pra dentro, sabe? E, tipo, os meus pais falavam tanto, a minha boca maior do que o normal, meu silicone maior do que o normal. Então, quando eu fiz 28 anos, eu decidi, tipo, fazer procedimentos estéticos pra ir retirando algumas coisas. A primeira coisa que eu fiz foi tirar o meu silicone. Eu tirei o meu silicone inteiro, até porque também tava na moda as mulheres tirarem o silicone, então eu agradeci, sabe? Falei, ai, tirei o silicone. Foi uma coisa assim que me deu paz, porque eu sentia que o meu peito estava fora do padrão, estava feio, que eu não estava me sentindo bonita. Eu tirei também todo o procedimento labial que eu tinha, todo o preenchimento, para minha boca voltar pro tamanho original. E é um processo, né? Que é enfia a agulha, tiro, coloca um líquido que tira o ácido que tá ali dentro, então a boca fica parecendo 2 linguiças. Então, assim, foi um processo muito doloroso e muito complicado para mim, sabe? E aí, de pouco a pouco, eu fui conseguindo, né, voltar assim, o meu corpo. Uma coisa que eu tive que me acostumar e tive que levar pra terapia foi o Botox, porque como eu já tinha enfiado muito procedimento na minha cara, eu já estava acostumado com o jeito que era meu olhar, sabe? E aí com o Botox, o meu olhar vai voltando pro normal e eu achava que a minha cara tava derretendo, quando não, minha cara tava normal, não tinha nada derretendo. Era porque eu tinha mudado tanta percepção que eu tinha sobre mim que eu não me reconhecia mais. Então, quando eu cheguei nos meus 28 anos, eu passei por todo esse processo. Hoje eu tenho 32 anos e eu olho para essas meninas que querem ficar fazendo vários procedimentos estéticos, que quer ficar fazendo cirurgia, que quer colocar... E eu conto a minha história para elas, sabe? Eu mostro foto, eu mostro vídeo. As minhas primas, elas se deram bem. Algumas seguiram o meu caminho, também pararam de fazer tanto procedimento, começaram a ver que aquele caminho estava exagerado, enquanto outras continuam exageradas, continuam aplicando um monte de coisa na cara, com a minha idade, sabe? A gente renova ainda. E eu fico me perguntando, quando a gente chegar lá nos nossos 60 anos de idade, que vai ser o momento da gente poder fazer várias cirurgias, aplicar um monte de coisa pra gente poder rejuvenescer, a gente já vai ter feito tanta coisa na cara, sabe? Então, assim, vira uma confusão pra mim. E eu conto a minha história como uma forma de inspirar as meninas a se amarem como vocês são. Sei que essa narrativa é um pouco chata de, ai, se ame você, ama você, o seu próprio corpo. Sim, eu amava o meu corpo e é exatamente por amar ele que eu enfiei um monte de procedimento nele para deixar ele mais bonito, sendo que no fundo eu sempre fui muito linda. Eu nunca mais consegui recuperar algumas coisas, sabe? Tipo, a bichectomia é uma coisa que eu não consegui recuperar. É uma coisa assim que ainda não criaram um procedimento para voltar a gordura para essa glândula. Quando eu tiver mais velha, o meu rosto estiver realmente derretendo, vai ser necessário fazer o Botox. E hoje eu faço tudo com mais cautela, com mais cuidado. E eu falo para você que está querendo fazer um procedimento estético, se você realmente quer fazer esse procedimento porque você se sente incomodada com o seu corpo ou porque o mundo fora, a internet, as amizades, as pessoas falam que você vai ficar mais bonita se você fizer. Se faça essa pergunta e tenha certeza da cirurgia antes de você colocar um monte de coisa dentro de você. Oi, Makeheads, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história porque ela realmente é inspiradora, né? Você vê hoje várias blogueiras aí inspirando as pessoas e as pessoas acabam comprando uma ideia de estética, não porque elas querem, mas sim porque está na moda. E, gente, estética é uma coisa muito única.
E tem coisas que você nunca mais volta atrás. Tem coisas que você sempre vai carregar com você. Então, saiba escolher o procedimento estético que você vai saber, que você vai fazer. Saiba o momento certo que você vai colocar algo dentro do seu organismo, tá bom? E se você também já passou por alguma cirurgia ou algo do tipo, já tentou mexer na sua estética e não gostou, me manda sua história no historiascanaldepaula@gmail.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.